Pessoal, vamos falar sobre a BR-116, galera, que eu tinha comentado com vocês que eu ia fazer um vídeo falando sobre a BR-116. Aqui nós tá na rodovia Fernão Dias, Estiva Cambuí, Minas Gerais, BR-381. Mas nós vamos fazer um vídeo especialmente falando sobre a BR-116 no Brasil. Não é no estado do Pará, não, pessoal. Falando sobre a BR-116 no estado geral. Tem coisa aí, não sei se vocês sabem ou vocês sabiam, mas fazer um conteúdo aí falando especialmente sobre a BR-116 no Brasil. Beber uma aguinha aqui para tirar a poeira da garganta, hein? Aqui a BR-116 com mais a BR-116 com 4.660 quilômetros, pessoal. 4.660 quilômetros de extensão. Maior rodovia do Brasil. Cruza 280 cidades em 10 estados. Supera a BR-101 e transporta toneladas de carga, tonelada de cargas por trecho. ...280 cidades em 10 estados. Supera 101, transporta tonelada de cargas por trecho de alto risco. Por trecho de alto risco. O alto risco é a falta de investimento, né? Tem uns lugares, mas a gente sabe que a maioria tem os bitorados também, os imprudentes, né? Mas muitas regiões aí é pela falta de investimento também. Tem a duplicação dela tudo na Dutra, a Regis Bittencourt é a 116 também, duplicada também, tem acidente também. Mas a gente sabe que um dos fatores que contribui é a falta de investimento, o outro é a imprudência mesmo. A BR-116, a maior rodovia, né, como já falou, do Brasil, cruza 10 estados, 280 cidades e concentra trecho de alto risco, enquanto sustenta o fluxo nacional de cargas e passageiros. Corredor rodoviário que conecta regiões estratégicas do Brasil e reúne alguns dos trechos mais movimentados e desafiadores para o transporte de cargas e passageiros.
A BR-116 é considerada a rodovia de mais extensão do Brasil, com cerca de 4.660 quilômetros entre Fortaleza, no Ceará, a Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Ao longo de sua extensão, corta 280 cidades em 10 estados e se consolidou como um dos principais corredores de transporte de cargas passageiro, inclusive em segmento classificado por autoridades como áreas de maior risco, devido ao volume de acidente e ao tráfego pesado. Mas não é tanto o tráfego pesado que é culpado, não. Conexão entre cidades e regiões brasileiras. A rodovia inicia no Ceará, segue pelo interior do Nordeste, atravessa trechos da Paraíba, Pernambuco, Bahia, alcança Minas Gerais e depois corta o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, chega a Santa Catarina e ao extremo sul, região de Rio Grande do Sul. Cidades e regiões brasileiras, galera. A rodovia inicia no Ceará, segue pelo interior, né, que nós falou, do Nordeste, atravessa trecho da Paraíba, Pernambuco, Bahia, alcança Minas Gerais, depois Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, até chegar em Santa Catarina e ao extremo sul gaúcho. Nesse percurso liga o centro urbano como Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Além de polos regionais que dependem da via para circulação de mercadorias e deslocamento diários. Veja bem agora aqui, pessoal, aqui. Presta atenção nesse pedaço aqui. Criada na década de 1930, galera. Veja bem, que eu falei pra vocês, eu ia comentar lá, falar sobre o vídeo, sobre a BR-116, mas eu ia deixar pra falar depois. Tem muitos que falam que a gente critica, a gente reclama, porque não sei o que, blá, os mortandeles, né? Criada na década de 1930, pessoal, né? Estamos indo para 2026. A BR-116 ela já está indo para 100 anos, pessoal. E o estado do Nordeste, Minas Gerais também, até Fortaleza, no Ceará, ainda não foi duplicada. Depois de 100 anos, 100, pode considerar aí 100 anos. 95 indo aí para 96 anos. Vamos jogar limpo para não falar que estou inventando. 96 anos. A BR-116 não é toda duplicada até hoje. Nós tá tipo aquela época do... Quem lembra dos hebreus no Egito? Depois de 400 anos de escravidão, resolveram dobrar o joelho no chão, orar para Deus, pedir libertação, e Deus usou Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito, depois de 400 anos. A BR-116 está indo para 100. Tá vendo? Para você ver por que nós cobra, nós critica. 100 anos, não deu tempo de duplicar a BR-116? Você pega a região de Minas Gerais ali, deve dar o quê? Uns 800 km, mais 400 e alguma coisinha até lá na Paraguaçu. Aí de Paraguaçu tem mais subindo para Fortaleza.
O mínimo aí para pouco aí, pessoal, era para estar pelo menos até o estado do Pernambuco, a 116 duplicada, ou na verdade até Fortaleza. Indo para 100 anos, galera, 100, para 100. Criada na década de 1930, a BR-116 começou um segmento entre Fortaleza e Feira de Santana. Olha, naquela época estava escondendo os pertences. Começou com um segmento entre Fortaleza e Feira de Santana, terra do bar. Com o aumento da demanda e a expansão econômica do país ao longo do século XX, foi estendida até o Sudeste e o Sul, tornando-se um corredor essencial para integração logística entre diversas regiões. O papel estratégico da rodovia é apontado por especialistas em infraestrutura, que destaca a sua função na conexão das áreas destacam sua função na conexão de áreas industriais, agrícolas e portuárias. O trânsito constante de caminhões transporta grão, combustível, carne, insumo, produtos acabados que abastecem diversas regiões brasileiras. Trechos conhecidos como Dutra e Regis Bittencourt, estado de São Paulo. A BR-116, a maior rodovia do Brasil, cruza 10 estados, que nós já falamos aí, 280 cidades, e concentra trecho em alto risco, enquanto sustenta o fluxo nacional de carga e passageiro. Dentro de seu traçado, a BR-116 engloba trecho conhecido nacionalmente por sua importância entre Rio de Janeiro e São Paulo. Opera sob o nome de Rodovia Presidente Dutra. Ligação direta entre duas regiões metropolitanas do país, entre São Paulo e Curitiba, recebe a denominação Rodovia Regis Bittencourt, utilizada para o escoamento de produção industrial agrícola do Sul e do Sudeste. O que o seu Zé tá fazendo aí e aquele outro seu Zé do caminhão lá? Então vamos lá de novo. Entre São Paulo e Curitiba recebe a denominação Rodovia Regis Bittencourt, utiliza para o escoamento de produção industrial e agrícola do Sul e do Sudeste. De acordo com o estudo técnico, esse trecho reúne curvas fechadas, áreas de serra e grandes circulações de caminhão. Característica associada à maioria incidência de acidente. No últimos anos, a obra de ampliação e duplicação em trecho específico, como Serra do Cafezal. Serra do Cafezal foram apontadas por concessionária e autoridades como responsável por reduzir colisões graves após a conclusão das intervenções. Segmento de Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro também passam por concessões, que inclui manutenção. E a duplicação nada, né? Inclui manutenção, atendimento ao usuário e execução de obras de melhorias. No
caso concessionária, que no estado do Baço arroçou capim. Fluxo de carga, circulação de passageiro, a BR-116 interliga zona industrial, centro logístico, área agroindustrial do Nordeste ao sul do Brasil. Essa estrutura faz com que toneladas de carga circulem diariamente pela via, especialmente em caminhões de longa distância. O fluxo de passageiro também é expressivo. Ônibus interestaduais e intermunicipais utilizam a rodovia como principal eixo entre capitais e estados e cidades, quer dizer. O fluxo de passageiro também é expressivo. Ônibus interestaduais, intermunicipais utilizam a rodovia como principal eixo entre capital e cidades médias. Em áreas metropolitanas, a circulação de automóveis, van e ônibus fretado aumenta a demanda sobre a infraestrutura, especialmente em horário de pico. Falta de investimento. Horário de pico e período de férias, segundo especialistas em mobilidade, essa combinação de diferentes perfis de veículos exige capacidade compatível com o volume crescente de tráfego, reforço contínuo de medidas de segurança. A medida de segurança é investir na rodovia, não é ficar ali na moita com o secador de cabelo, não. E correndo atrás de caminhoneiro também não. Acidentes e trecho de maior risco. Acidentes e trecho de maior risco. A BR-116 aparece de forma recorrente e levantamento de Polícia Rodoviária Federal como uma das rodovias com maior número de acidentes do país. Dados recentes indicam que a via concentra parte significativa das ocorrências registradas em rodovias federais. O trecho da Regis Bittencourt entre São Paulo e Paraná é frequentemente citada por estudo Confederação Nacional do Transporte e por análise de segurança viária como um dos mais críticos devido ao relevo, as curvas de baixa visibilidade e ao grande fluxo de caminhões. Bom, vai falar que é o caminhão que é culpado agora, né? Hein? Em Minas Gerais, a situação também inspira a atenção de autoridades e entidades do setor. Segmento com pista simples, relevo acidentado, curvas fechadas e tráfego pesado contribui para elevar o número de acidentes grave. Com certeza, quanto mais caminhão, a chance de acontecer acidente é maior. Porém, tem vários fatores aí que contribuem, né? Entre eles, o investimento. Em determinados períodos recentes, levantamentos estaduais apontaram a BR-116 como uma das vias com mais mortes registrada no estado, em parte devido ao tráfego intenso e ao perfil da pista. Especialistas ouvidos em estudo público sobre segurança
Rodoviária aponta fatores estruturais, como falta de duplicação em trechos longos, acessos urbanos diretos à pista e limite de visibilidade reduzida entre o elemento que ajudam a explicar a frequência de ocorrência ao longo da BR-116. São vários fatores, pessoal. Muito entre um deles é o que nós sempre falamos, que eu comentei da 040 hoje. Veículo ficar cruzando a BR de um lado para o outro. Viaduto não tem. Para retornar, sem precisar cruzar a rodovia de um lado para o outro. Passarela não tem. A população se arrisca no meio dos veículos. É outro fator. Que é mais exemplo do que a BR-101, que nós fala direto. Nós bate na mesma tecla, nós ajuda, procura ajudar os pedestres. Atravessar a BR-101. Não precisa ser um gênio para ver isso que a gente sempre fala. Um mestre em engenharia de trânsito, o formado em Harvard, não sei o que das cantas, os Einstein da vida. Um gênio para saber que tudo isso acaba virando um balaio de gato só, pessoal. Junta vários fatores. Obras, concessões e demandas por melhoria nos últimos anos, intervenções de duplicação, implantação de passarelas, acabei de falar. Implantação de passarelas, melhoria de sinalização, ampliação do dispositivo de segurança foram realizados em diferentes trechos. A extensão da via, porém, faz como que ainda exista longo segmento com pistas simples, relevo, acidentados e áreas que dependem de grandes obras para atender ao volume atual de tráfego. Profissionais do setor de transporte ressaltam que as regiões com grande circulação de caminhões exigem manutenção constante do pavimento, além de ampliação estrutural para reduzir o congestionamento e aumentar a segurança. Demandas por duplicações adicionais, reforço de ponte. Reforço de ponte, cabeça de ponte, asfalto de péssima qualidade. Aí vai falar que requer manutenção não é devido os veículos pesados, é de péssima qualidade. Quer mais veículo pesado que a rodovia em Anguera, a rodovia dos Bandeirantes? O que você me fala pra mim? Que tá escrito aqui. A extensão da via, porém, faz com que ainda existam longos segmentos de pista simples, relevo, acidentados e área que depende de grandes obras atender ao volume atual de tráfego. Profissionais do setor de transporte ressaltam que regiões com grandes circulação de caminhões exigem manutenção constante do pavimento. É só fazer um serviço de qualidade, recapeamento de qualidade e assim por diante. É só fazer de qualidade. Naquela casca de ovo não tampa buraco que dura 90 dias, às vezes 8 dias. Então tá aí que ele comenta. Para reduzir o congestionamento e aumenta a segurança. Demandas por duplicações adicionais, reforço de pontes.
Adequações de traçado e expansão do serviço de apoio ao usuário surge-se a forma recorrente em avaliações técnicas relacionada à BR-116, com intervenções ocorrendo em ritmos distintos ao longo dos 4.660 quilômetros de extensão. Usuários convivem diariamente com diferentes condições de pista, trecho modernizados e segmento que ainda aguardam obras estruturantes. Diante desse contexto, qual será o impacto das Diante desse contexto, qual será o impacto das próximas etapas de investimento na segurança e na fluidez de uma das principais rotas rodoviárias do país? Nós também estamos aguardando para ver qual será os Nós também estamos aguardando, galera. Estamos aguardando. Diante desse contexto, qual será o impacto das próximas etapas de investimento na segurança e na fluidez de uma das principais rotas rodoviárias do país? É uma boa pergunta. Só parar de roçar capim, né? Sim, uma rodovia muito importante para a conexão nacional, ligando nossas culturas, hábitos e fortalecendo nossa produção e riqueza, fazendo nossa economia diversas para produtos e serviços. Eu vejo mesmo que concordo a importância, fortalecendo nossos produtos, riqueza, mas só vem a nós, a vosso reino, nada, né? Concessionária que não cumpre o contrato, que era para ter duplicado, só roça capim. Concordo com a importância que é a BR-116 no Brasil, mas parece que tem muita gente que não vê isso daí não, na prática mesmo não. Uma rodovia muito importante para a conexão nacional, ligando nossas culturas, hábitos e fortalecendo nossa produção e riqueza, fazendo nossa economia diversas para produtos e serviços. Uma rodovia que
integra nosso povo para um país de várias, diversas e fomentadoras mobilidades econômicas que nosso potencial circulante nos proporciona. Esse é um resumo aí, pessoal, da BR-116, que nós, através de uma pesquisa, fizemos esse relato aí para vocês aí. Não sei se vocês conheciam. Conhecer vocês conhecem, né? Você é cansado de ver para onde a gente passa. Tem vídeo aí que eu fui para Fortaleza pela 116. Enfim, tem um resumo aí que vocês sabem muito bem aí a realidade que é. Tudo que é comentado aí é a realidade, mas nós precisamos ver na prática. Porque até agora eu não vi a população em certas regiões ser beneficiada com o investimento na BR-116. Isso ele fala de tudo isso daí, sem contar de vidas que se perderam, que poderia ter sido salva. Uma rodovia importantíssima para o Brasil. Porém, totalmente diferente em certas regiões. Isso, nada disso, pessoal, justifica a situação da BR-116 no Brasil hoje. Em especial a região de, podemos dizer, Minas Gerais, Nordeste. De Minas Gerais a Fortaleza. Ah, mas por que? Não tem argumento. Não tem argumento, não tem justificativa. Por que eu falo que não tem argumento e não tem justificativa? Porque você olha a BR-116 no estado de São Paulo, ligando a Serra das Araras, Rio de Janeiro. Olha a BR-116, o estado de São Paulo, que é a rodovia Regis Bittencourt, ligando São Paulo e Paraná. E por que no estado de Minas Gerais ainda é pista simples até hoje, depois de quase 100 anos? Estado do Nordeste, pegando de Bahia a Fortaleza, por que é pista simples até hoje, depois de quase 100 anos? Indo aí para casa dos 96 anos. Você levar 96 anos para duplicar uma rodovia, pessoal, mostra como que nós estamos numa situação péssima de gestão, administração. E como que o setor, e mostra como que o setor de transporte, no geral, rodoviário, tem muito que melhorar. Mostra o quanto nós estamos atrasados.
mostra o quanto, pessoal, que nós estamos atrasados. Uma rodovia, uma BR importantíssima para o Brasil, depois de 100 anos ela ainda não é duplicada. Se cada rodovia federal nós levar 100 anos para duplicar, pessoal, capaz de, como se diz, né? Muitas vezes falam, o mundo acabar e nós não conseguimos duplicar as rodovias no Brasil. As rodovias federais. Mas no estado de São Paulo tinha concessionária, mas no Nordeste também tinha concessionária, especialmente na 116 no estado da Bahia. 5 praças de pedágio. E foram 15 anos de administração de uma concessionária, 15 anos. Então não é argumento para justificar. E aí quando você pega no contexto geral, quando você pega no contexto geral da realidade, você vê que é muita gente para pouco serviço. Muita gente para pouco serviço. Porque até hoje, depois de 100 anos, indo para 100, 96 anos aí, um século, pode considerar aí um século. Olha o seu Zé, pessoal, é 80 por hora carro, e eu tô a 50, pessoal, e ele tá na minha frente, ó. Ei, seu Zé, ei, seu Zé. Depois de um século, pessoal, a rodovia não concluiu a sua duplicação até hoje. Minas Gerais agora melhorou. O estado de Minas Gerais melhorou depois da concessão, mas também é um pedágio caro. Melhorou a qualidade. Olha o seu Zé na faixa da esquerda, na frente da carreta, pessoal. Dá uma olhada. Olha lá. E olha o outro aqui na minha frente. Melhorou, pessoal. Ó. Ei, seu Zé, ei, seu Zé. Eu tenho que ficar meio adivinhando o que ele vai me arrumar, pessoal. Depois de 100, melhorou, mas isso mostra, pessoal, que por que a região Nordeste, a BR-116 não é duplicada até hoje.
Ah, mas porque o governo não tem dinheiro para duplicar. Isso também não é argumento, não é desculpa. Primeiramente, dinheiro tem, mas vamos usar essa hipótese. Vamos usar essa hipótese que não tem dinheiro. O governo federal não tem dinheiro para duplicar. Mas e a concessão, a concessionária? Por que no estado de São Paulo, que nós tá falando, ela é duplicada? Por que ela é duplicada? Porque tem concessão. Tem concessionária que cumpre o contrato. E por que não põe uma concessionária no Nordeste? Tirando o estado da Bahia, estado de Ceará, estado de Pernambuco. Porque mesmo para, mas nem para fazer a concessão e fazer um contrato, de duplicação, não conseguiram fazer, pessoal. Então não é nem só a questão do dinheiro, é a questão de nem para fazer a concessão depois de 100 anos ainda não fizeram. Agora, qual é o objetivo? Veja bem, qual é o objetivo de um governo travar uma rodovia e não fazer a concessão da rodovia? Qual é o objetivo dele travar e não fazer a concessão de uma rodovia? Para o governo é muito melhor ele fazer a concessão da rodovia, porque ele vai cortar gasto. Ele vai cortar gasto com recapeamento, serviço tampa-buraco, roçada de capim. Ele vai cortar tudo esse gasto. Ele não vai precisar contratar empreiteira para fazer manutenção. Então qual que é? Não é melhor o governo fazer a concessão da rodovia do que ele ficar ali tomando conta da rodovia por um século? Não era muito melhor ele ter feito a concessão? Agora, por que ele não faz a concessão? Eu hoje, na minha visão, na minha vida, eu trabalho em cima de cortar gasto. Você trabalhando em cima de você cortar gasto, você tem economia. Agora, por que o governo não quer ter economia? Para a população brasileira seria uma maravilha. Para a população brasileira seria uma maravilha. Cortar gasto. Gasto é muito importante para qualquer setor no Brasil, empresário, qualquer um. Pergunta se o empresário não quer trabalhar, ter mais lucro e cortar gasto. Com certeza. Porque senão ele não sobrevive também. Então eu acho que, na minha visão, qual que seria a melhor coisa? Fazer a concessão. E por que não fez até hoje? Eu não sei se esse coisa aí, pessoal. Tá vendo? Ó, esse radar aí, mas não tem placa nenhuma falando. Então por que o governo não quer fazer a concessão e não foi feito até hoje? Com
qual motivo será, pessoal, que o governo ama tanto a rodovia? Porque para ele, igual eu falei, para ele não, para a população seria 1000 vezes muito melhor fazer a concessão do que ele ficar gastando com manutenção, DENIT, tantos gastos aí que poderia ser evitado. Dinheiro, mais dinheiro ia sobrar para os cofres públicos. Como hoje no estado da Bahia está gastando milhões em recapeamento, o DENIT, que é o bolso do povo brasileiro, da população brasileira, que está pagando aquilo. Mas então aquilo lá não era mais fácil ter feito a concessionária cumprir o contrato? E a concessionária ter feito o recapeamento, ao invés de o DENIT estar lá hoje, como eu sempre falo, pagando de bom samaritano, de salvador da pátria, e gastando milhões do dinheiro público, que às vezes falta na educação, na segurança, falta na saúde, gastando milhões para fazer recapeamento na BR-116 no estado da Bahia. E depois vai entregar a BR-116 para outra concessionária. Se não entregar para a mesma, né? Mas com qual objetivo? Que lucro os cofres públicos, a população brasileira tá tendo, pessoal, com isso aí, com essa atitude que eu tô falando? Não era melhor esses milhões que tá gastando de recapeamento, o DENIT lá economizar? Investir na educação, na saúde, na segurança? Aqueles milhões poderia construir hospitais, mais leito de internação, aparelhos, investir na prevenção. Não era muito melhor, muito mais importante para o povo brasileiro? Porque ali é dinheiro do povo brasileiro. Não, ali não é só dinheiro de DENIT, não tem dinheiro, União não tem dinheiro, governo federal não tem dinheiro, é do povo, é do povo brasileiro. Então é a mesma coisa, a gente fala, qual o objetivo do governo amarrar a BR, por exemplo, uma rodovia há um século, quase aí 96 anos, indo para 96 anos, e não fazer a concessão da rodovia? Eu não vejo motivo, benefício nenhum, e não vejo motivo para isso. O governo ele tem que pensar em cortar gasto, investir em benefício à população. Que lucro que traz para a população o governo ficar gastando com recapeamento, serviço tampa-buraco lá, o DENIT, além de muitos funcionários do DENIT também, que é mais custo para a população. Então por que ele não investiu até hoje? Então depois de 96 anos, a BR-116 não é duplicada totalmente. Não tem justificativa. Porque lugar tinha concessionária, isso não justifica, era só ter feito a concessão. No estado da Bahia tinha, foi 15 anos. Só ter feito a concessão estado de Pernambuco, estado de Ceará, e ter duplicado a BR-116. Mas o governo não faz a concessão e ele fica gastando dinheiro público na BR-116. Qual o objetivo aí, qual o propósito, qual é o benefício que traz para a população brasileira? Porque ali não é só dinheiro do povo não, porque foi o nordestino que bancou o DENIT. Não, é dinheiro do povo
povo brasileiro no geral. Então, galera, como se diz, acorda, povo brasileiro. Acorda, povo brasileiro. Porque só numa gestão aí se concluindo aí pro ano que vem, concluindo o mandato aí, já são 20 anos aí, pessoal. 20 anos não é 20 dias, não. E nem 20 semanas. Errar é normal. Nós somos ser humano. Perfeito só Jesus Cristo, mas permanecer no erro, pessoal, aí já é burrice demais. Paga um preço caro, um alto preço. Como tem uma música, vocês podem pesquisar aí, Gilberto Gilmar. Não troque sua família por palavras de amor. Pesquisa essa música aí pra vocês verem. Gilberto e Gilmar. Não troque sua família por palavras de amor. E eu falo pra vocês, não troque o futuro dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos por palavras bonitas. Não troca a sua liberdade, a liberdade de gerações, que essas gerações vai estar incluídos os seus familiares, que eu sempre falo, sobrinho, sobrinha, neto, bisneto, tataraneto, pentaneto, por palavras bonitas. A sua escolha é sua geração que vai pagar o preço. Nós que estamos mais velhos vamos partir mais cedo. Mas e seus filhos, seus netos, seu bisneto, tataraneto? Seu sobrinho, sua sobrinha, seu irmão, sua irmã? Que mundo você vai deixar para eles? Porque sua plantação hoje é eles que vai colher. Não vai ser você. Se você acha que às vezes a sua escolha, a sua decisão, às vezes você acha que você está prejudicando outras pessoas, está prejudicando o terceiro, não. Você está prejudicando a sua própria geração. Você está prejudicando a sua família. Tudo que a gente faz, a gente planta, a gente colhe. Tudo nessa vida tem retorno. E aí vai depender de você, que retorno você quer. Qual é a sua colheita? Plantar boas árvores para ter bons frutos? Ou plantar espinho
Brasil tá desse jeito, pessoal, muitos brasileiros têm a sua assinatura. Muitos brasileiros contribuiu para que tivesse desse jeito. A vida é passageira, pessoal. A vida é passageira. Nós só temos uma. Ela é passageira, ela passa rápido. Desse mundo nós não vamos levar nada. Só vamos deixar. E o que nós vamos deixar? Você já planejou o que você vai deixar? O que você vai fazer? Você vai deixar, porque você vai para a cova do pé junto mais cedo. Você vai comemorar dia 2 de novembro mais cedo. Sua vaguinha já tá, a sua vaguinha já tá reservada lá. Mas pensa nas gerações que tá aí, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, bisnetos, tataraneto, pentaneto. Um abraço, pessoal. Deus abençoe. Boa semana, bom final de semana abençoado. 30 de novembro de 2025. 17 horas e 41 minutos, direto de Brazuela. Ó, pra você ver, pessoal, eu tinha que parar 5h10, pessoal. 17 horas e 10 minutos. Já é 17h40. Eu não cheguei na rodovia Dom Pedro. E eu tenho que passar os autorais lá. E eu vou torcer que eles vai. Que eles tinham que a hora que eu passar lá, eles vão. Eles saíram para pegar um gorduroso. Um abraço, pessoal. Que Deus abençoe. Boa semana, bom final de semana abençoado para todos. Qualquer resumo, noticiário, nós parece por aí, pessoal. Extrema, galera, Minas Gerais, né? Tá chegando na divisa aí do estado de São Paulo. Falta 7 km para nós passar pro estado de São Paulo. Top da galáxia, galera. Bem dizer, mais um dia, graças a Deus. Estamos quase indo pro apito final, mais uma no currículo. Se Deus quiser chegar lá, descarregar amanhã, virar no Giraia para casa, ver minhas crianças. E vamos ver qual vai ser o próximo planejamento aí. Qual será a próxima carreira aí? Qual será o próximo barriga de cobra? Ver que dia nós vai sair de novo. Acho que mais uma agora eu fecho. Finalizo o mês de dezembro do ano de 2025.
Bahia, pessoal.